Para quem acredita que lipedema é uma doença nova ou que é uma doença da moda, de modinha, deixa eu mostrar para vocês que ela não é tão nova assim. Olha só, isso aqui é o que a gente pegou nos maiores sites que a gente tem de pesquisa de artigos médicos, e isso mostra que lá desde 1940, na verdade, já existem artigos falando de uma doença da gordura diferente. Desde então, a gente sabe que ficou muito tempo uma doença esquecida. Recentemente, há uns 10 anos para cá, a gente começou a ter mais artigos, mais estudos, mais médicos estão se aprofundando, e hoje nós temos um acervo aí que conta que atualmente com quase 500 artigos. Mas não é por aí que eu gostaria de começar esse vídeo com vocês. Eu queria que vocês soubessem que existe uma história de uma mulher muito tempo antes disso. Esse diagnóstico começou a acontecer, a aparecer aqui para nós, mais de 125 anos após a morte dessa mulher. É uma mulher africana, lá da África do Sul, que era conhecida como Sara, e que foi durante alguns anos da vida dela ridicularizada por ter um formato de corpo diferente. E ela tinha sim uma doença conhecida como lipedema, que só veio a ser conhecida muito tempo depois. O lipedema, para que vocês possam entender, para quem está começando, está entrando aqui no canal hoje, eu quero que vocês entendam que ela vai muito além de uma gordura inflamada. Ela não é somente uma gordura que encontra-se em estado inflamatório de baixo grau diferente. Ela é uma doença do tecido conjuntivo frouxo. Tecido conjuntivo frouxo engloba vários tecidos, não somente a gordura. Ela envolve os septos, ela envolve a colágeno, envolve a elastina, e ela vai afetar inclusive a parte muscular. A fáscia é alterada nesses pacientes também. Toda a gordura das regiões existentes na perna e no braço, elas podem ser afetadas, mas não é só por aí. O abdômen hoje, ele é um sítio de lipedema extremamente frequente. Praticamente metade das mulheres que têm lipedema das pernas vão apresentar lipedema na região abaixo do umbigo. Você sabia disso? E talvez isso explique por que essa gordura do abdômen muitas vezes é resistente à dieta e à prática de atividade física também. E o que faz essa doença aparecer? De onde ela vem? Existe um termo que ele é conhecido como epigenético. Toda doença que tem um fundinho genético, ela não é uma doença cromossômica, ela não é uma doença de malformação cromossômica. Existe um defeito, uma lentificação ali no DNA daquela pessoa que pode ficar adormecido durante toda a vida. Mas existem alguns gatilhos, tanto hormonais quanto de comportamentos, que podem fazer com que ele apareça. E aí vem o lipedema. Então, normalmente, são alguns marcos reprodutivos da mulher ou algum excesso de peso, efeito ioiô, essas mudanças comportamentais, um trauma cirúrgico, que vai fazer com que aquela doença que já está ali meio adormecida aflore e apareça. Então, isso explicaria o porquê de algumas gêmeas, por exemplo, idênticas, uma apresenta o desenvolvimento de lipedema e a outra não. E aí a gente vai avaliar na história quais foram as mudanças comportamentais, qual foi o ambiente que cada uma se encontrou para que uma tivesse o desenvolvimento e a outra não. Recado para todas vocês que estão assistindo e que de repente ainda não tenham nenhum sintoma ou que de repente não se enquadrem nas características de uma paciente com lipedema. Se na família de vocês tem alguém que se enquadra, não se esqueça da epigenética. O nosso comportamento, o que a gente come, como a gente lida com todos nossos hábitos de vida, isso vai fazer diferença na hora que essa doença desenvolver, e ela pode progredir se a gente não alterar. Tem algo que tem mudado um pouco recentemente, mas que ainda acontece demais, que é esse gap que existe de aproximadamente 15 anos do início dos sintomas para o diagnóstico. E isso aconteceu e continua acontecendo agora por conta daqueles pouquíssimos estudos que foram feitos acerca do lipedema que eu mostrei lá no comecinho do vídeo, lembra? Então, esses 15 anos, eles são responsáveis por gerar muito trauma, por gerar muito complexo, por gerar todo
toda essa infelicidade que muitas das pacientes sofrem, e quando elas chegam aqui no meu consultório e elas recebem esse diagnóstico, elas sentem aquele alívio, aquele sentimento real de libertação. Mas isso tem mudado, esse padrão de descoberta e diagnóstico tem mudado graças a todas as informações que hoje estão escancaradas aí nas redes sociais. E aí talvez vai ter uma mudança também de comportamento no diagnóstico. Por quê? Porque uma paciente que sofre durante muito tempo se culpando de uma doença que ela nem sabia que tinha, hoje é uma paciente que ainda não sofre porque ela ainda não passou pelo processo e também não passou pela dúvida. Uma paciente que de repente pode lidar com o diagnóstico de uma forma diferente. Ela pode, pelo contrário, sentir como se fosse uma sentença, como se ela não tivesse uma doença condenada para a vida inteira. Saiba que você não pode ser definida pelo seu DNA e nem condenada pelo DNA, uma vez que a mudança de hábito de vida e os comportamentos que ocorrem durante toda a sua vida, eles sim vão ser responsáveis para que você tenha o desenvolvimento dessa doença. Então aqui vocês conseguem enxergar a cânula. A gente faz uma incisão de 5 milímetros e a gente entra com essa cânula na camadinha de gordura, e essa gordura vai ser, lipoaspirada. Claro que tem muita coisa além disso, a gente vai deixar para os próximos vídeos, mas é importante saber o conceito e identificar realmente quem são as pacientes ideais. Por quê? Porque é óbvio que nós vamos procurar fazer a lipoaspiração na maior quantidade de pacientes possíveis, evitando ressecções de pele. A gente não quer colocar cicatriz em ninguém. Mas quais são os pacientes que vão ter realmente indicação de uma lipoaspiração, dessa retirada da gordura sem grandes incisões? É essa paciente que está reclamando aqui de um flanco mais volumoso, uma gordurinha umbilical, uma paciente que quer fazer uma melhora no contorno, ou é essa paciente que já teve seus 2 filhos, que tem um excesso de um acúmulo excessivo na região do abdômen e que já possui uma flacidez pronunciada, faz esse avental muitas vezes no abdômen. Então, gente, a indicação vai ser sempre para essa paciente aqui. Por quê? Vamos tentar entender um pouquinho. Se no conceito da lipoaspiração eu retiro a gordura, como que a gente vai garantir que aquele excesso de pele vai retrair juntamente com a gordura? É praticamente impossível. Uma lipoaspiração, ela pode provocar uma flacidez ou piorá-la, certo? Vocês conseguiram entender por que quando eu retirei aquela gordurinha abaixo da pele, aquela pele ficou solta. A gente perdeu um pouco da estruturação da pele. Então pode sim ocasionar uma flacidez ou piorá-la, certo? Agora imagina aquela paciente que já tem uma flacidez ou mais do que isso, já existe uma sobra de pele. Porque são coisas diferentes. Flacidez é como quando você está usando uma roupa um pouquinho maior do que o seu número, certo? A sobra de pele, já faz dobra. Você já sabe que se você tirar essa gordura, você vai ter uma piora dessa dobra. Então, nesses casos, uma lipoaspiração pode, não é que vai, mas ela pode sim ocasionar uma piora desse excesso de pele que já está acumulado no abdômen da paciente. E quais áreas que a gente pode lipoaspirar? Vamos lá. Qualquer área que tenha acúmulos de gordura pode ser lipoaspirado. E eu tô falando da gordura subcutânea, porque mais pra frente a gente vai conversar sobre gordura visceral, que é um tipo de gordura também, mas que é uma gordura extremamente inflamatória, que ela tem um comportamento diferente e que ela está dentro do abdômen normalmente, ou dentro ao redor dos órgãos, provocando inflamação. A gordura subcutânea ela pode ser lipoaspirada em praticamente qualquer área do corpo. Pode ser lipoaspirada na região da papada, na região das axilas, na região do abdômen, culote, interno de coxa, costas, braços. A gente faz lipoaspiração inclusive de antebraços e de panturrilhas quando existe indicação pela doença do lipedema, por exemplo. Então, joelhos também podem ser lipoaspirados. Nós temos várias áreas hoje que, se tiver indicação, pode sim ser submetida à lipoaspiração tradicional, como eu tenho mostrado para vocês.